Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos prosseguir com o nosso conteúdo agora, tá? A próxima função orgânica a ser vista é álcool. Então, vamos lá. O que seriam os álcools, né? O que representa o álcool na estrutura de uma molécula? Álcools são compostos formados por hidroxilas ligadas a átomos de carbono saturado. Só para lembrar vocês, carbono saturado, que seria? Seria aquele carbono que só faz ligações simples entre carbonos, tá? Então, nós temos aqui um carbono saturado. Deixa eu colocar aqui, já tá. Pronto. Aqui eu tenho o quê? Um carbono saturado, certo? Quer dizer, ele só faz ligações simples entre carbonos, ou ele não está fazendo nenhuma ligação com nenhum carbono. E aqui eu tenho uma hidroxila, que é um OH. E isso aqui é o que vai simbolizar na molécula, certo? É o que vai dar, é o que vai me indicar que função orgânica aquela molécula vai ter. Então, nesse caso, tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, é um álcool. A gente chama isso de grupo funcional. E qual é a classificação do álcool? Então, o álcool ele pode ser primário, secundário ou terciário. Como eu vou saber? Só para lembrar aqui também. Lembra carbono primário, secundário, terciário e quaternário? Carbono primário ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Carbono secundário ligado a 2 átomos de carbono. Carbono terciário ele tem que estar ligado a 3 átomos de carbono. Ok? E quaternário é aquele carbono que está ligado, está fazendo todas as 4 ligações somente com carbono. Então, aqui, no caso, vai ser um álcool. Álcool primário é quando a hidroxila, que é o OH, estiver ligada a átomos de carbono primário. O secundário, quando a hidroxila estiver ligada a átomos de carbono secundários. E o terciário, quando a hidroxila estiver ligada a átomos de carbono terciário. Então, nós temos aqui uma representação, tá certo? Olha só, esse carbono, ele é um carbono primário, ele está ligado a somente um outro átomo de carbono, que no caso seria esse R. Esse R é para representar o resto da cadeia carbônica, tá? Pois aqui é só um exemplo. E aqui eu tenho um álcool secundário, ó. Esse daqui, ele está ligado a 2 carbonos. Só lembrando, gente, esse R, ele está representando o resto da cadeia. Então, aqui é como se eu tivesse carbono, carbono, tá? Então, ele vai ser um carbono secundário, dando origem a um álcool secundário. E esse daqui, ó, ele tem 3 ramificações ligadas nele, né? Ele tem 3 átomos de carbono ligados nele, então ele é um carbono terciário. E a hidroxila, que é o OH, ela vai estar ligada ao carbono terciário, chamado de álcool terciário. A classificação do álcool também, ela pode ser em monoálcoois, certo? Que são aqueles que apresentam apenas uma hidroxila. Um diálcool, ele vai apresentar 2 hidroxilas. E o poliálcool, ele vai apresentar de 3 hidroxilas ou mais. Às vezes, vocês podem encontrar na questão triálcool. Triálcool, professora, tem 3 hidroxilas? Sim, ok? Não tem problema. Então, nós temos aqui o exemplo, ó. O monoálcool, ele tem apenas uma hidroxila. Então, tá aqui a hidroxila, ó, ligada aqui a um átomo de carbono. Olha só esse daqui, eu tenho 2 hidroxilas ligadas a carbonos distintos, tá? São carbonos diferentes. Então, eu vou chamar ele aqui de quê? De um diálcool. Eu tenho aqui outra estrutura, ó, com 3 átomos, perdão, com 3 hidroxilas ligadas, cada um a carbonos distintos. Eu tenho um triálcool ou um poliálcool. E as fórmulas do álcool? Lembra que a gente viu em sala de aula as fórmulas estruturais, fórmulas moleculares, fórmulas simplificadas. Então, aqui nós temos só uma breve lembrança disso, ok? Mas no álcool. Então, eu tenho aqui uma fórmula estrutural, certo? Olha só como essa fórmula estrutural, ela apresenta todos os ligantes do carbono, tá certo? As ligações. E aqui eu tenho uma fórmula simplificada, é uma fórmula estrutural simplificada, e bem aqui eu tenho uma fórmula molecular. Olha só aqui embaixo o etanol, esse é o metanol, e aqui embaixo eu tenho o etanol, né? Conhecidíssimos nossos. Então aqui
nós temos aqui um etanol, 2 carbonos, as ligações com seus hidrogênios, a hidroxila. Aqui eu tenho o etanol na fórmula simplificada, e aqui eu tenho o etanol na fórmula molecular. Então, vamos para o próximo. Nomenclatura do álcool. Gente, a nomenclatura do álcool ela vai seguir as mesmas regras da nomenclatura dos hidrocarbonetos. A quantidade de carbono é o prefixo. O infixo é as ligações, tipos de insaturações, né? Se é somente ligações simples, ligação dupla em, ligação tripla em. E o final é que vai mudar. No hidrocarboneto é O. E aqui no álcool vai ser OL. Vamos ver aqui o exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos uma molécula com 3 carbonos. E a localização da minha hidroxila, ela vai estar no carbono 1. Quando tem grupo funcional, a prioridade na enumeração da cadeia carbônica é o grupo funcional. Então, eu estou enumerando a minha cadeia mais próximo à representação do álcool, que é a hidroxila. Então, eu tenho aqui a hidroxila, ela vai estar no carbono 1, ok? Nesse caso, eu tenho que identificar a localização da hidroxila, sim, pois ela é móvel. Ela pode estar tanto no carbono 1 como no carbono 2 nesse caso. Quando eu tiver uma cadeia com 3 átomos de carbono ou mais, eu tenho que identificar a localização do meu grupo funcional, que no caso vai ser álcool, beleza? Então, olha só, ela vai estar aqui no carbono 1. Aí a gente começa, ó, são 3 carbonos, então aqui vai ser prop, 3 carbonos. Por quê? Porque eu só tenho ligações simples. Um ol, porque a minha hidroxila vai estar no carbono 1. Então, o nome dele vai ser propan-1-ol. Antes, ele era conhecido como 1-propanol, tá? Aqui nós temos o outro exemplo. Também é um prop. Por quê? Porque tem 3 carbonos. Nesse caso, eu comecei a numerar por aqui, mas tanto faz. Por aqui ou por aqui. Vai dar a mesma coisa, tá? Pois a hidroxila ela vai estar bem no meio. Então, sempre ele vai estar no carbono 2. Então, aqui, ó. Prop de novo, né? 3 carbonos. Porque somente ligações simples entre carbonos. 2-ol, porque agora a minha hidroxila vai estar no carbono 2. Então, é propan 2-ol. E aqui eu tenho outra estrutura bem maior, né? Com 6 átomos de carbono na minha cadeia principal. Aqui eu vou ter ramificações. Lembrando que essas ramificações, como ela só tem um carbono, é met. Se ela é ramificação, terminação il, então fica metil, tá? Então aqui, nós temos aqui a localização da minha hidroxila, ela vai estar no carbono 2. Comecei a numerar por aqui, por quê? Porque fica mais próxima da minha hidroxila. Então, aqui, ó, hidroxila no carbono 2, metil no carbono 4, metil no carbono 5. Então, fica 4,5 de metil, só lembrando, gente, porque a gente sempre escreve antes, quando tem ramificação, sempre escreve antes da cadeia principal. Então, 4,5 de metil, porque são duas ramificações metil. Hexan, porque hexan? Porque eu tenho 6 carbonos, hex, ok? Porque somente ligações simples. 2-ol, porque a minha hidroxila está no carbono 2. Então, fica 4,5 de metil hexa 2-ol. Prosseguindo, gente, com mais nomenclatura de álcoois. Só lembrando, nós seguimos com as mesmas regras dos hidrocarbonetos. Só vamos mudar a terminação. Então, eu tenho aqui uma estrutura cíclica, ok? Onde eu tenho um grupo funcional e tenho uma ramificação. Precisa enumerar? Agora eu preciso, porque eu tenho um grupo funcional e tenho uma ramificação. Eu tenho que identificar a localização dessa ramificação. Preciso dizer onde está a minha hidroxila? Nesse caso, não. Preciso dizer, pois numa cadeia cíclica, eu sempre vou começar a enumerar pelo carbono que está ligado ao grupo funcional. Tá? Então, aqui, o carbono da hidroxila é o carbono 1. Eu vou enumerar no sentido horário, por quê? Pois aqui, ó, fica mais próximo à minha ramificação. Se eu começar a enumerar por aqui, a minha ramificação vai ficar mais distante. Então, fica carbono 1,
fica minha hidroxila, o carbono 3 fica meu metil. Então, fica 3-metil, ciclo, porque ciclo, pois é uma cadeia cíclica, tá? Hexan, porque são 6 carbonos, e ol, porque eu tenho uma hidroxila e simbolizando um álcool. E aqui nós temos o etilenoglicol, que é o etano, ó. Aqui é uma forma usual de falar. Eu tenho um etano de ol, tá? Porque eu tenho as duas hidroxilas ligadas aos 2 átomos de carbono da estrutura, da molécula. E aqui eu tenho o propanotriol, porque eu não preciso identificar, porque as hidroxilas estão ligadas aos carbonos, e são somente 3 carbonos, então fica propanotriol, que é a glicerina. Solubilidade do álcool. Bem, gente, isso aqui é muito importante, porque já caiu no Enem falando sobre solubilidade, tá? Perguntando, né, sobre solubilidade. Só para lembrar um pouquinho, o que falar de solubilidade? Quando a gente fala semelhante, dissolve semelhante. Então, assim, uma cadeia, uma estrutura, uma molécula polar, ela vai dissolver uma molécula polar. Uma molécula apolar vai dissolver moléculas apolares. O álcool, ele tem 2 extremidades. Ele tem uma extremidade com carbono e ele tem extremidade com uma hidroxila, tá? E assim, quando eu falo carbono, eu lembro carbono e hidrogênio, eu lembro de hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto, todos os hidrocarbonetos, eles são apolares. E no caso do álcool, se ele tem 2 extremidades, uma parte que tem uma hidroxila, essa partezinha da hidroxila, o OH, ele é uma parte polar. E aquela parte onde tem carbono, ela é uma parte apolar, tá certo? Então aqui, nesse primeiro álcool, que ele tem 1 carbono, ele vai ter uma solubilidade infinita com a água. Mas com outro hidrocarboneto, ó, que isso aqui é um hidrocarboneto, ele vai ter uma solubilidade reduzida, ok? No caso do etanol, o etanol ele está presente na gasolina, ele está presente no nosso cotidiano, né? E agora mais, porque a gente está usando bastante álcool, 70%. Então, assim, o etanol, ele tem uma solubilidade infinita para a água e infinita para um hidrocarboneto, tá? Por isso que ele tanto se dissolve com a água, como se dissolve com substâncias apolares, no caso os hidrocarbonetos, que no caso vai ser a gasolina, que a gasolina ela é um composto que tem bastante octanos. Olha só isso daqui, ó. Esse aqui tem 3 átomos de carbono, tá? Então ele continua com a sua solubilidade infinita para as 2 coisas. A partir daqui, observem que a minha solubilidade na água ela vai diminuindo. Bem, quanto maior for a minha cadeia carbônica dentro do álcool, mais insolúvel na água ele vai ser, tá? Então vamos prestar atenção nisso daqui. E mais solúvel num hidrocarboneto ele vai ser, certo? Então é só isso, gente. Eu agradeço pela atenção de vocês e eu espero que tenha suprido as dúvidas de vocês em relação a isso. Então vou passar uma atividadezinha para vocês, para que a gente possa fixar essa parte do conteúdo, ok? Tudo de bom.